Bandeirantes Acontece. Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes Acontece. Vladimir Putin disse ontem que a Venezuela é muito importante para a Rússia, que é um parceiro confiável na América do Sul e que, no que depender dele, Putin, a Venezuela entrará para o BRICS. Xi Jinping, presidente da China, disse que o BRICS deve ser mais assertivo e mais amplo, que mais países entrem, façam parte do bloco. Os dois recados são para o Brasil. Não só a ampliação, não só a questão específica da Venezuela, mencionada pelo Putin, mas também a palavra utilizada pelo Xi Jinping, que traduzida para assertivo, mostra que ele enxerga hesitações, oscilações no momento chave, no momento histórico da mudança do BRICS, no momento que marca aquilo que, claro, já vinha sendo feito, mas agora marca o início da realização material da transformação do BRICS de bloco econômico-comercial para bloco político. E que lá na frente, e essa é uma das preocupações do Brasil, pode evoluir também para uma aliança militar, que já existe a rigor entre China e Rússia e também entre a Rússia e o Irã. Além do fato de que cresce numa velocidade que incomoda tremendamente o governo dos Estados Unidos, as relações entre Índia e Rússia. O nível de comércio entre Índia e Rússia já fez com que vários alarmes soassem em Washington. E agora, o fato de que as diferenças que ainda existem, os problemas que ainda existem entre China e Índia começam a ser resolvidos. Começando por aquele que é inadiável, na fronteira comum no Himalaia, onde já houve confrontos entre soldados com gente morrendo dos dois lados. Então, a conversa de Pequim com Nova Delhi e a velocidade espantosa do crescimento da relação comercial, econômica e política da Índia com a Rússia, tudo isso forma o cenário em que se dá a mudança histórica, radical do BRICS. O Brasil hesita. Por isso, Xi Jinping falou em BRICS assertivo, sem hesitações. Mas o que de fato representa essa união? E onde está, onde mora o problema central, primordial, pai de todos os outros problemas na relação do Brasil com o BRICS? O que está acontecendo tem a ver com, primeiro, um modo de operação.
Há algumas semanas, antes, pois, da cúpula do BRICS, o Vladimir Putin fez 2 anúncios. Ele anunciou a mudança na doutrina militar russa para utilização de armas nucleares. E disse o seguinte: a mudança basicamente é: olha, até aqui, qual era o parâmetro para a Rússia? Nunca usar armas nucleares contra países que não têm armas nucleares. E segundo, só usar contra países que têm armas nucleares se esses estiverem atacando com armas nucleares a Rússia ou se estiverem em um movimento que coloca em risco agora países que estejam sendo utilizados por potências nucleares para ataques contra a Rússia, ainda que não tenham armas nucleares, poderão ser alvo de armas nucleares, porque estão atacando a Rússia como ponta de lança de países que têm armas nucleares. Então, por exemplo, a Ucrânia, a Polônia. Esses países podem ser alvo. A Suécia, a Finlândia, que antes não seriam alvo, passam a ser alvos potenciais caso usem suas forças armadas para ataques contra a Rússia, mas não um ataque decidido ali internamente por razões locais. Só se esse ataque for por encomenda, ordenado, financiado, incentivado por uma potência nuclear. E essas mudanças vieram acompanhadas de uma palestra com outro assunto inteiramente diferente, mas que tem muito a ver com o BRICS. Putin disse que as relações entre os países devem partir do respeito pela história do outro, pela cultura do outro, pela formação daquele povo, pela maneira como aquela sociedade decidiu se organizar e seus valores culturais. É óbvio que Putin falou isso para demonstrar que há um contraponto à maneira como os Estados Unidos se movem no mundo e seus vassalos europeus, tentando impor valores, se apresentando como portadores da virtude, dos valores a serem universalizados e, portanto, incontestáveis, devem ser acatados, e sociedades devem ser transformadas da tarde para a noite, porque chegaram os valores virtuosos dos países ricos do Ocidente. E essa tem sido a maneira como Rússia e China estão se movendo na Ásia, na América Latina e na África. Não querem saber se o regime é assim ou assado, se o Irã se autodesigna, se autocaracteriza como uma república teocrática. Obviamente não é teocrática, porque isso significaria um governo de Deus, né? E não é, um governo humano, mas que tem como fundamento
a visão xiita do Islã e a autoridade que isso confere ao Ayatollah, por isso ele é o líder supremo acima do presidente. Nem China nem Rússia querem saber de discutir isso. E não querem saber como a Etiópia está lidando com o seu crescimento. A Etiópia está em crescimento desde o início do século. Qual o modelo econômico? Não importa. O que importa é que a Etiópia, que o Irã, que a Argélia, que o Egito, que os Emirados Árabes, que o Irã, que a Indonésia, Cuba, Bolívia, tenham boas relações com os países do BRICS e tenham como centro de sua política internacional a ideia de independência. E esse é o ponto-chave. Independência em relação a quem? Independência do quê? Grande parte da imprensa brasileira, argentina, francesa, inglesa, copia aquilo que é dito nos Estados Unidos, apontando o BRICS como uma ameaça ao Ocidente e uma organização anti-ocidental. Isso foi perguntado ao Putin. E ele disse que o BRICS não é anti-ocidental. O BRICS apenas é não ocidental. E não no sentido geográfico, porque o Brasil é ocidental. Mas aqueles que de fato se acreditam o Ocidente, o centro do que é o Ocidente, o que de fato deve ser considerado Ocidente, aqueles que assim consideram, os Estados Unidos, o Canadá, a Inglaterra, a França, a Alemanha, a Itália e mais alguns agregados, inclusive agregados que não são ocidentais. Inclusive um país do Extremo Oriente, que é o Japão, mas que ocidentalizou-se politicamente, tornou-se dependente da proteção militar e, portanto, da política externa dos Estados Unidos, e tem uma tensão interna exatamente pela ocidentalização de sua sociedade, o que entra em choque com aqueles que foram formados numa cultura de séculos e que nada tem a ver com a cultura ocidentalizada imposta ao Japão e que foi sendo assimilada, o processo de aculturação. Mas, para Washington, Berlim, Roma, Paris, Londres, Ottawa, o Brasil, a Bolívia, o Peru, o Equador, a Argentina, o Paraguai, o Uruguai, a Costa Rica, o Suriname, Guatemala, Honduras, El Salvador. É apenas a periferia do Ocidente. Não é um critério geográfico, é um critério histórico-político. É uma visão de dominadores, de colonizadores, e que se encaixa na visão do Império Ocidental, que são os Estados Unidos da América. A ordem mundial não pode ser alterada, a ordem mundial não pode ser desafiada, a ordem mundial não pode ser transformada sem uma luta anti-imperialista. Porque o império não irá ceder. Nenhum império cede.
Ele pode acabar, mas ele não desiste simplesmente por decisão própria e sem qualquer circunstância adversa, ele não desiste de ser império. Nunca na história um império desistiu de ser império. Ele desapareceu, mas não porque concluiu, racional e ideologicamente, que uma política imperial não é certa, que ela resulta em opressão de povos, de nações, em injustiças, em ingerências. E ninguém, nem os caldeus, nem os assírios, nem os egípcios, nem Alexandre na Grécia, nem Roma, nenhum império provocou tantos danos como os Estados Unidos. Seguido de perto pelo Império Britânico, é verdade. Mas o que os Estados Unidos fizeram durante todo o século XX e seguem fazendo no século XXI é de tal maneira desestabilizador. O que é a guerra na Ucrânia, senão o resultado de 7 movimentos da OTAN em direção ao leste, rasgando as promessas que presidentes dos Estados Unidos e chefes de governo europeus fizeram à Rússia de que esse movimento nunca ocorreria. Desde o Bush pai. E eles se moveram, até que deram um golpe de Estado na Ucrânia em 2014. O Irã fez uma revolução em 79, porque 27, 28 anos antes, o governo escolhido, e que pretendia simplesmente fazer com que o petróleo iraniano fosse dos iranianos, foi derrubado. O governo que tentou enfrentar as desigualdades históricas e melhorar a qualidade de vida das pessoas na Guatemala foi derrubado. Ditaduras foram plantadas no Brasil, no Chile, na Argentina, no Uruguai, na Nicarágua, em Cuba, no Irã. Governos foram derrubados, governos escolhidos pelo povo, porque de alguma maneira contrariavam os interesses imperiais. Essa é a lógica imperial. Sempre foi. Mas nenhum império teve a capacidade militar e política de intervenções globais. Não havia nem a possibilidade física disso ocorrer. Para os Estados Unidos, há. E eles usam essas possibilidades. Há mais de um século. Então não há a menor possibilidade de se alterar a ordem imperial sem enfrentar a política imperial, as ações militares imperiais e os interesses imperiais, que significam, inclusive, porque a ordem imperial está associada ao capital financeiro, que subjugou o capital produtivo e que quer transformar países em meros produtores de comida. Querem isso para o Brasil, para a Argentina. Limitem-se à comida e ao minério. Essa é a divisão internacional da produção e a nova divisão internacional do trabalho. E a China seria a indústria do mundo. Mas é a China. Resolveu fazer o seu próprio jogo, a sua maneira. E passa por uma transformação também radical com a chegada de Xi Jinping ao poder em 2013. Yeltsin, controlado, recebendo dinheiro para sua reeleição do FMI, agarrado ao Ocidente,
como a prancha que evitava um golpe contra seu governo. Enxergava-se a possibilidade de desintegrar a Rússia. Mas ainda assim puniram Yeltsin porque ele defendeu a Sérvia dos ataques covardes da OTAN. Mas aí veio Putin, que tinha outras ideias, que tinha outra visão sobre o que é a Rússia, sobre a história da Rússia e sobre como deve ser a relação entre a Rússia e o Ocidente. E que não acatou a ideia de limitar-se a reclamações verbais contra o avanço da OTAN em direção ao leste e o cerco militar que começou a ser construído no governo Clinton para cercar a Rússia. E que foi tocado por Bush filho, por Obama, por Trump. Embora o Trump se diga contra, ele fez com que tudo que estava sendo realizado na Ucrânia, inclusive instalação de laboratórios de pesquisas biológicas, que podem resultar em armas biológicas, que isso seguisse adiante. E com Biden, virou uma obsessão. Virou a pedra angular de seu governo. O Brasil olha tudo isso e parece se assustar. O Brasil, e isso o Lula tem explicitado, não concorda que a tarefa imediata é enfrentar o imperialismo, desafiá-lo, desafiar seus movimentos militares e seus interesses econômicos e suas imposições políticas. O Brasil admite a desdolarização, mas como um movimento restrito e ali de conotação meramente comercial. Para a China, Rússia, África do Sul e Índia, para falar dos que estavam no BRICS, a África do Sul entrou um ano depois da fundação, estavam no BRICS antes do seu crescimento. O dólar é uma arma apontada para suas cabeças. É uma arma de onde saem sanções, confiscos, roubos de reservas internacionais desses países. É uma arma essencial, como o próprio Trump admitiu semana passada. Mas o Brasil fala, não, façamos um grupo de trabalho. A velha mania nacional. Não queremos resolver nada agora, vamos fazer um grupo de trabalho. Inclusive com europeus e representantes dos Estados Unidos, para discutir a questão do dólar. Os Estados Unidos não querem discutir a questão do dólar. E aí, por que a Venezuela? Porque interessa para a China e Rússia pelo petróleo, por ter as maiores reservas conhecidas de petróleo, mas também por ser visto o país e o regime como desafiadores da ordem imperial. Não querem saber o que se passa, o que não se passa, mas qual a atitude em relação ao problema central, que é a luta anti-imperial. O Brasil não fecha com isso, não tem essa visão e tem adotado posições de evitar contrariar os Estados Unidos. Inclusive na questão da dolarização, quer fazer tudo ali, mais ou menos na base, vamos fazer um negócio mais ou menos, né? A gente consegue estabelecer ali uma moeda comum, ou mesmo vamos usar nossas próprias moedas, como já acontece no Mercosul.
nas relações comerciais. E não se fala mais nisso. Não é isso. A ideia não é essa. A ideia é impedir que o dólar seja uma arma política. Já que é impossível devolvê-lo ao que ele era depois de Bretton Woods, uma moeda de referência, e não uma arma política, uma arma de dominação. E o que virá? O ano que vem o Brasil presidirá o BRICS. E vai tentar levar as coisas no seu ritmo. Por isso os recados a respeito da Venezuela, dados pelo Putin, e a respeito da necessidade de o BRICS ser assertivo nas palavras do Xi Jinping.